nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia! Oh, santo é teu nome. Aleluia! Tu és santo, poderoso. Aleluia! Bem, queridos, glória a Deus, podem se assentar. Obrigado, gente. Amém. Deus é bom, né, gente? Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Jeremias. Quem não sabe, Jeremias fica ali logo depois de Isaías. A gente vai ler um versículo e depois vamos passar sobre alguns desse capítulo. Capítulo 7 de Jeremias. Capítulo 7 de Jeremias. Encontraram aí, irmãos? Estão com frio? Dá para ficar com frio no poder do Senhor? Depois de um louvor desse. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 22. Jeremias capítulo 7, versículo 22. E a palavra de Deus diz assim: No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é preciosa, Deus. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, diante da Tua presença nos apresentamos, Pai. Fale ao nosso coração, transforme o nosso interior, transforme a nossa vida por completo, Senhor. Desperta aquilo que nós precisamos despertar, acordar, Senhor. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu me lembro quando eu era pequeno, e a minha geração ainda pegou um pouquinho disso, mas muitos de vocês provavelmente também fizeram. Eu passava às vezes tardes com meus amigos jogando jogos de tabuleiro. Vários tipos de jogos. Hoje as pessoas estão a nova geração muito ligada à internet, mas a gente ainda tinha esse contato com jogos de tabuleiro. A gente gostava de reunir uma tarde, alguns levavam refri, outros salgadinho, outros chocolate. E a gente se reunia uma tarde inteira jogando vários tipos de jogos. E um dos jogos que eu lembro nitidamente, que marcou muito quando eu era pequeno, era aquele conhecido jogo da vida, né? Muitos aqui provavelmente jogaram ou já viram alguém jogar. E basicamente esse jogo da vida, né, era um jogo onde era uma simulação da vida. Você começava, você nas primeiras casas saía com um carrinho, e nas primeiras casas era definido qual seria o seu emprego, em cada rodada você teria um salário, e as coisas da vida iam acontecendo. Você casava, você tinha filhos, e aí você colocava os pininhos no carrinho. Aconteciam acidentes no meio do percurso, você tinha que gastar com livros e você tinha que pagar, você construía uma casa, tinha que gastar, você ganhava uma herança e você recebia o dinheiro, e no final das contas o jogo basicamente era para quem chegasse primeiro e se tornasse a pessoa de maior sucesso. Era o jogo da vida. A gente ali reunido muitas tardes,
A gente jogava esse jogo e muitos de nós pensando nas próximas fases da vida, às vezes vislumbrando como será o meu futuro. E esse jogo de tabuleiro foi um jogo que marcou muito a minha infância. Eu jogava com as minhas irmãs, jogava com os amigos. E basicamente, o que acontece aqui é que o profeta, Deus através do profeta, usa uma palavra interessante. Ele fala no final desse versículo que nós lemos: andaram para trás e não para frente. Quando a gente jogava e você girava a roleta e de repente caía lá, ou jogava os dados e de repente aparecia para você: volte 3 casas. Era uma tristeza. Meu Deus, volte 4 casas. As pessoas vão ganhar, meus amigos vão ganhar, vão passar na frente. Era sinal de tristeza. Basicamente, a denúncia que o profeta diz aqui tem uma ligação com isso, com essa temática em relação ao povo de Israel. O povo de Israel havia sido liberto do Egito, Deus havia trazido eles e agora estabelecido uma nova jornada para eles. Agora eles precisavam seguir adiante, seguir em frente. Mas o que parece é que o profeta denuncia aqui: vocês estão andando para trás, não para frente. Vocês estão fazendo aquilo que não deveria, na verdade, ser feito. Vocês estão indo contra aquilo que Deus colocou para vocês fazerem. O povo de Israel estava andando para trás. Eles pecaram, eles começaram a seguir os seus próprios caminhos, mas eles tinham uma jornada a ser seguida. Eles tinham casas a serem passadas, incertezas e novidades, mas confiando na graça de Deus, na soberania de Deus, para as próximas fases do povo de Deus, para as próximas fases do povo de Israel. Na realidade aqui, até o profeta ele vai usar a palavra Judá, porque foi a única tribo que, de forma significativa, restou em Israel. Todas as outras haviam sido completamente exterminadas pela dureza do seu coração. Só que agora Judá ainda permanece. E o profeta traz a palavra de Deus a eles. O profeta Jeremias foi um profeta muito marcante no povo de Israel. Ele teve um ministério por volta de 40 anos, entre o século VI e VII antes de Cristo. Ele profetizou para vários tipos de reis. Ele pegou a época do rei Josias, do rei Joacás, do rei Joaquim e do rei Zedequias, o último rei antes de ir para o exílio. Ele profetizava para sacerdotes, ele profetizava contra profetas, contra reis, contra o povo de Deus, contra o povo de Judá. Ele traz uma palavra para todas essas pessoas e traz uma palavra para mim e para você. As palavras do profeta, elas ecoam até os dias de hoje para nós. Como povo de Deus, essa mensagem de Jeremias, que era um profeta que estava se colocando como uma coluna diante do povo de Deus, é dirigida a nós nos dias de hoje. Profeta Jeremias. Afinal de contas, como será que nós temos jogado esse jogo da vida? Como nós temos interpretado essas regras que Deus nos colocou? Estamos, na verdade, seguindo para frente ou voltando para trás? Estamos pulando e avançando adiante das casas que estão por vir, ou nós estamos olhando para trás, para aquilo que um dia nos prendeu? Nós estamos em que situação? E é isso que o profeta vai nos mostrar, vai nos trazer um entendimento a respeito do que o povo de Deus estava errando. A primeira coisa que ele fala na verdade, é um diagnóstico aqui. A gente vai voltar um pouquinho agora no capítulo 7. Ele começa ali, a partir do versículo 1, você pode ler: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é, Jeremias ele não está falando para as pessoas que estão fora do templo. Ele não está falando para as pessoas que não eram da nação de Israel. Ele não está falando para os caldeus, para os babilônios, para os mesopotâmicos, para aqueles povos que tinham deuses desde a sua infância e se dedicavam a esses deuses. O profeta vem profetizar para o povo de Deus, para o povo que estava indo ao templo. Era como se Deus chegasse diante de Jeremias e falasse assim: Jeremias, vai ali, no estacionamento da Igreja Bíblica da Paz. Depois você vai ali, na porta central da Igreja Bíblica da Paz, e comece a profetizar. Comece a falar, porque o povo de Deus precisa se consertar. Porque alguns irmãos precisam ouvir a minha voz. Vá no templo. Não é para você ir nos lugares onde as pessoas não conhecem a Deus. Você vai no templo. Você vai onde as pessoas estão indo adorar. A palavra de Jeremias é para o povo de Deus, para o povo de Judá, que já passou. Mas o povo de Deus permanece na terra. A palavra de Deus para Jeremias, em primeiro lugar, é: vocês precisam corrigir a conduta e as suas ações. Vocês precisam corrigir basicamente o estilo de vida, o modo de vida como vocês vivem. As coisas que vocês fazem, vocês têm errado em relação a isso. O povo de Deus, servos, que servem em ministérios, que louvam a Deus, que estão domingo a domingo, vocês precisam corrigir a conduta de vocês. O modo como vocês acordam na segunda e as atitudes que vocês têm, os hábitos que vocês têm, precisa ser corrigido diante da minha presença. Isso é uma mensagem ao povo de Deus. Isso é uma mensagem ao povo que conhecia os mandamentos de Deus. Eles estão indo, e o interessante aqui é que eles estão indo ao templo. E a profecia, através do profeta Jeremias, é no templo. É um alerta. Vocês precisam ouvir. Vocês estão aqui fazendo coisas em nome de Deus, mas vocês precisam corrigir a conduta de vocês em primeiro lugar. O profeta ele faz um alerta à vida de conduta e à vida de ações do povo de Deus. E muitas vezes nós achamos que isso não tem nada a ver conosco. Porque afinal de contas, eu sou crente há muito tempo. Eu conheço bem a palavra de Deus, eu nasci na igreja, eu estou bem, eu sirvo no meu ministério há mais de 10 anos, eu faço as coisas, eu estou reunido, eu tenho as reuniões, eu oferto, eu ajudo, mas é justamente a esse povo que o profeta está falando. A esse povo que foi chamado por Deus, a esse povo que foi separado por Deus, a esse povo que entende que precisa ir para o templo adorar a Deus. É para eles, é para nós. Corrijam a conduta e as ações de vocês. E o profeta continua falando uma coisa interessante. Ele diz assim: não confiem, no versículo 4, não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. As pessoas, elas gostam, muitos de nós gostamos de falar palavras eclesiásticas. A gente sabe falar muito bem. A gente sabe da paz do Senhor. A gente sabe falar Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Que na verdade deveria ser eu amo você, né? A gente sabe falar o shalom, o foi livramento, o vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Nós conseguimos falar palavras que soam como piedade. E era o que acontecia aqui: templo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós falamos, expressamos palavras que é comum a nós. E a palavra do profeta está justamente para nós que falamos essas palavras.
O que ele quer dizer é que muitas vezes nós estamos dentro do templo, que na verdade não é mais o templo que eles tinham naquele tempo, mas nós estamos dentro desse templo, dentro da igreja, servindo o Senhor, falando palavras de evangeliquez, mas que são palavras de falsidade. São palavras que não são verdadeiras, porque a conduta não condiz com as palavras. No capítulo 12, o profeta Jeremias, ele vai dizer o seguinte, uma das suas lamentações, ele está orando a Deus, ele fala assim: Senhor, veja, os seus lábios, os lábios do povo, está perto de ti, mas o Senhor está longe do coração deles. Os lábios do povo estão muito perto de ti. Eles falam certo, eles falam teologicamente correto. Eles falam uma forma bonita, uma forma de piedade, mas o coração deles está longe do Senhor. Eles estão dentro do templo, entre aspas, servindo ao Senhor, falando palavras de piedade, de evangélicos, de crentes, mas estão longe de Deus. A conduta de vocês não condiz com aquilo que vocês dizem viver. A conduta de vocês não condiz com as palavras que vocês professam. E a nossa conduta e as nossas ações, como tem sido? Nós estamos, na verdade, andando para trás? Ou nós estamos andando para frente? Nós estamos voltando casas? Ou nós estamos andando adiante nesse tabuleiro da vida? É basicamente isso que o profeta está aqui falando. E ele continua falando, um pouquinho mais para frente, no versículo 5, ele faz o seguinte: mas se de fato, ele vai mostrar, essa é a conduta que vocês deveriam ter. Mas se de fato emendarem os seus caminhos, as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Vocês vão habitar se vocês tiverem uma conduta acertada diante de mim. E na realidade, uma tradução mais assertiva aqui seria: eu vou habitar com vocês. Porque o templo não importa mais. Essas paredes, vocês lembram da pandemia? A estrutura é importante, mas não é a mais importante. Na realidade, o que Deus está falando é: vocês precisam ter uma conduta acertada para que eu habite no meio de vocês. Para que o templo não seja vazio. Para que vocês não gritem casa do Senhor, templo do Senhor, com palavras falsas. E Deus está alertando, vocês deveriam ter essa conduta, mas vocês não tiveram essa conduta. Ele passando um pouquinho, ele diz o seguinte, aqui no versículo 8, eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incensos a Baal e seguem os outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim, nesse templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Ele fala o seguinte: vocês não estão tendo a conduta no templo. Vocês chegam na igreja, adoram, falam, professam, mas é tudo falso. Agora, durante a semana fora da igreja, vocês estão tendo a mesma conduta. Ele fala no templo, agora ele fala fora do templo. Vocês matam, vocês derramam sangue, vocês juram por falsos deuses, vocês fazem incensos a Baal. E a gente lê isso e fala assim: nossa, eu estou muito distante disso. Na realidade, isso está conectado conosco. Quando Jesus chega no Novo Testamento e fala assim: olha, disseram não mate, não matarás, mas eu te digo, se alguém chamar o seu irmão de raca, inútil, idiota, de uma forma pejorativa, você é homicida. Você está matando
o teu irmão. Se alguém olha para a esposa do outro ou para outra mulher que não seja a tua esposa, você comete adultério. Você deseja e você alimenta esse teu desejo, você comete adultério. Ele está falando o seguinte: durante a semana, quando vocês não estão na igreja, vocês estão errando. A conduta de vocês não está de acordo com a minha palavra. Agora, quando vocês chegam, isso o versículo 10 vai dizer, e depois vem e se põe diante de mim nesse templo. Chega o domingo, nós acordamos de manhã, vestimos nossa roupa, tomamos nosso café. Alguns vêm na manhã, alguns tomam café da tarde, vêm para a igreja, e todos os domingos é a mesma coisa. E é justamente isso que o profeta está falando. Vocês continuamente erram na conduta, e chegam diante de mim, e se apresentam diante de mim no templo que se chama pelo meu nome, e dizem, estou salvo. Glória a Deus que eu vim para a igreja. Estou bem, sentamos no banco da igreja, estamos agora em paz, estamos agora tranquilos, porque estamos cumprindo o nosso papel de religiosos. O profeta está denunciando isso. Vocês erram no templo, vocês erram fora e se apresentam agora com uma ar de falsidade. Nós erramos contra Deus todos os dias da semana, chegamos no domingo, nos apresentamos como crentes diante dos irmãos. Queridos, uma coisa muito importante aqui. É muito fácil nós enganarmos aos outros. É muito fácil nós chegarmos aqui com ar de crentes. É muito fácil nós exercermos nossas funções, nosso serviço diante de Deus, fazendo, falando, conversando, mas de uma forma vazia, mentirosa. É fácil nós chegarmos aqui e falarmos sobre Bíblia, falarmos sobre coisas, louvarmos ao Senhor, fazermos coisas, servirmos no ministério, cantarmos, pregarmos, orarmos, enganarmos aos outros. Isso acontece desde a época de Jesus. Mas, queridos, não tem como enganar o Senhor. Não é possível enganar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus jamais é enganado. As pessoas podem ser, mas Deus não é enganado. Deus jamais pode ser enganado. Vocês vão lembrar da história, uma história muito conhecida e narrada em Atos 5, a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles chegam diante da igreja, que a igreja estava se reunindo, ofertando, mandando missionários, e eles vendem um campo. Barnabé aparece, outros homens aparecem, repartem aquilo que eles têm, repartem os seus valores, as suas casas, os seus bens, e Ananias e Safira chegam, vendem um campo e vão ofertar na casa de Deus. Provavelmente os irmãos que viram Ananias e Safira olharam para eles e falaram assim, que casal crente. Olha que exemplo, eles estão ofertando para viagem missionária, eles são uma bênção, eles estão chegando diante de Deus e adorando de uma forma genuína, olha só. Mas prontamente Pedro, quando vê aquilo inspirado pelo Espírito Santo, e tendo um discernimento da parte de Deus, ele diz o seguinte, Ananias, como você pode enganar o Espírito de Deus? O problema não era ele ter entregue uma oferta abaixo daquilo que ele tinha vendido. O problema é que ele estava fingindo, querendo mostrar algo para a igreja. Querendo mostrar algo para os apóstolos. Querendo mostrar algo de forma externa para as pessoas. Mas de Deus não se zomba. Não podemos enganar a Deus. Podemos enganar as pessoas. Mas a Deus jamais podemos enganar. Agora, o templo está corrompido. A vida fora do templo também está corrompida. Afinal de contas, eles estão andando para trás ou para frente? Nós estamos andando para trás nesse tabuleiro da vida ou nós estamos andando para frente?
Esse é o questionamento do profeta. Essa é a queixa de Deus através do profeta Jeremias. O que acontece? Agora, as coisas começam a piorar um pouquinho aqui. Pulando alguns versículos, versículo 16, o profeta vai dizer: quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Agora uma coisa grave acontece. A vida no templo já estava corrompida. A vida fora do templo, na semana, já estava corrompida também, segundo as condutas que eles tinham. Agora, a família é corrompida. A família que, na verdade, deveria ser um lugar de bênção, um lugar de crescimento, um lugar onde Deus ele traz multiplicação, um lugar onde existe uma adoração verdadeira diante de Deus, onde todos ali se reúnem, o núcleo familiar, a base da sociedade, a base da igreja, a família. Agora os filhos, eles replicam aquilo que eles veem os pais fazerem. Eles adoram outros deuses. Eles estão preparando, pegando a lenha, os pais estão ali acendendo fogo. As mulheres, as esposas estão preparando essas ofertas para outros deuses. E nós olhamos muitas vezes isso, lemos a rainha dos céus, os outros deuses, e isso parece distante de nós. Mas os deuses contemporâneos estão por aqui. Os deuses ídolos dos tempos de hoje estão constantemente tentando contra a igreja. Não que eles sejam deuses, mas o nosso coração está cercado de ídolos. Uma coisa importante aqui, pais, seus filhos estão vendo o que você faz. Seus filhos estão vendo o que você faz dentro e fora da igreja. Eles veem a sua postura na igreja. Eles enxergam muito mais quem vocês são do que as outras pessoas. E eles absorvem, eles aprendem e replicam. Eles absorvem, aprendem e replicam. Que deuses que vocês têm passado para os seus filhos? Maridos, esposas, que deuses vocês têm trazido para o lar? Que tipo de ídolos nós temos trazido para dentro de casa? De forma que agora a nossa família está em um culto doméstico para outros deuses. Que coisa pesada. Agora existe um culto doméstico, um pequeno grupo, para adoração de outros deuses. É justamente isso que estava acontecendo com Judá. Deus ele fala: você está vendo o que está acontecendo em Judá? Você está vendo o que está acontecendo nas ruas de Jerusalém? E da mesma forma nós podemos ler: vocês estão vendo o que está acontecendo em São Paulo? E nas ruas dessa cidade? Vocês estão vendo que a família agora ela está se entregando a outros tipos de deuses? E a pergunta que nós devemos fazer é: quais são os deuses contemporâneos que nossas famílias estão flertando? Será que é o ídolo do status? Será que são os deuses do dinheiro? Será que são a necessidade de aceitação? Onde mãe, filhos, onde todas as pessoas da casa, da família estão desesperadas por atenção, por likes, por ser reconhecido? Que tipo de deuses estão flertando com a nossa casa? Que tipo de ídolos estão diante das telas dos nossos filhos? Quais os deuses que estão tentando entrar da porta para dentro? Isso é muito grave. Isso é um alerta para nós. E o profeta ele está falando para o povo de Deus.
Porque muitas vezes nós começamos a olhar para fora, olha, não vamos deixar o mundo entrar na igreja, quando na verdade nós somos o problema. Não vamos deixar essas coisas, essas influências, e é isso e aquilo, tal, quando nós já estamos cercados de ídolos que aparentemente não aparecem. Não vamos assistir tal filme, é isso e aquilo, quando na verdade nosso lar já está povoado por ídolos. O profeta Jeremias está alertando o povo de Deus sobre isso. Que deuses estão na nossa casa? Nós estamos andando para trás ou nós estamos andando para frente? Nós estamos voltando às casas do jogo da vida, olhando para trás, olhando para aquilo que ficou, olhando para os desejos antigos, olhando para os velhos hábitos, para as velhas manias, ou nós estamos indo adiante em direção a Deus? Para onde nós estamos indo? Aonde os nossos pés estão chegando? Agora, 3 pontos importantes que nós vimos aqui nesse capítulo é: o templo, a vida no templo está corrompida. A vida na semana, no trabalho, nos estudos, na faculdade, nas outras coisas sociais, no futebol, está corrompido. E agora a vida familiar está corrompida. Esses 3 pontos são graves, porque as pessoas chegam na igreja e elas estão corrompidas dentro da igreja. Elas chegam durante a semana e elas estão com condutas erradas. Elas chegam no lar e permanecem um lar errado. Os ídolos estão permanecendo nesses 3 pontos, todos corrompidos. Agora, trazendo aos nossos dias, a sua vida na igreja, a sua vida no trabalho, a sua vida na família, você está andando para trás ou para frente? Você está seguindo adiante na direção que Deus te deu ou você está voltando às casas? Você está estagnado em seus pecados, nas suas condutas, ou você está seguindo para o que o nosso Deus quer fazer? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Isso é um alerta para nós. Agora, continuando, voltando ao versículo que nós lemos no começo, Deus vai dizer o seguinte, vamos ler o versículo 21 antes do 22. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. O problema aqui é que agora está tudo normal. Deus está alertando que Judá ficou tranquilo em relação a isso. O povo de Israel continuava adorando. Isso é um sinal que o povo continuava indo à igreja, fazendo sacrifícios e holocaustos, mesmo com essa vida corrompida. Porque essa mensagem é para o povo de Deus. Essa mensagem é para mim e para você. E agora uma coisa muito pesada, e o profeta Jeremias é um livro pesado, é um livro angustiante, mas que muitas vezes também traz o ar da graça de Deus. Mas ele vai falar o seguinte, que Deus disse: peguem esses sacrifícios de holocaustos que vocês trouxeram e consumam vocês mesmos. Hoje nós não temos mais sacrifícios de holocaustos como era o povo de Israel. Nós não matamos cordeiros, nós não fazemos libações, mas nós ofertamos e oferecemos sacrifícios a Deus de outras formas. Nós louvamos a Deus, nós servimos em ministérios, nós trazemos ofertas para os ministérios, nós doamos a nossa habilidade, o nosso dom para serviço da igreja. Agora, basicamente, o que Deus está falando é o seguinte: peguem isso e consumam vocês. Eu não quero. Peguem a habilidade que vocês têm, que é muito boa, por sinal, porque eu coloquei em vocês. Consumam vocês mesmos. Se bajulem, curtam, postem fotos, elogiem uns aos outros. Que bênção que você é, como você é habilidoso,
como você é bom naquilo que você faz. Oh, irmão, você é uma bênção, você ofertou para a casa de Deus. É basicamente isso que Deus está falando, peguem isso e fiquem com vocês. Eu não quero. Peguem esses sacrifícios e esses holocaustos e consumam entre vocês. Porque a partir do versículo 22 ele vai dizer o seguinte: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz. Judá não estava entendendo as regras do jogo. Eu lembro quando eu tinha amigos que só iam para comer hambúrguer na tarde de jogos, porque nunca ganhavam, nunca conseguiam fazer nada. E o povo de Judá está acontecendo essa mesma situação, eles não entenderam a regra do jogo. Não eram sacrifícios, não eram holocaustos, não eram regras e mais regras e mais regras, como o pastor pregou esses dias em Romanos. Não era sobre isso. Era sobre: ouçam a minha voz. Deem ouvidos à minha voz. A palavra de Deus, ela ecoa até os dias de hoje: ouçam a minha voz. Deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ouçam a minha voz e eu serei o seu Deus. Vocês têm entendimento de quão pesado esta palavra é? Eu serei o seu Deus, se você ouvir a minha voz. Se você colocar os seus ouvidos diante de mim, deem ouvidos a Deus. Deem ouvidos a Deus. Deem ouvidos a Deus. Porque muitas vezes nós vemos a igreja, estamos na igreja, mas nós não damos ouvidos a Deus. As pessoas são espirituais, todos buscam religiosidade, de alguma forma, ou na igreja, ou nas seitas, ou nas religiões, ou em todas as coisas, mas Deus está falando isso: vocês estão dando ouvidos a mim? Vocês estão prestando atenção na minha palavra? Porque nossa vida é cercada de muitas vozes, muitas informações, muitas exclamações, muitas frustrações, medos, desejos errados, ganâncias pessoais. Nós estamos cercados de palavras e vozes e nós não ouvimos a voz de Deus. É isso que eles estavam fazendo no templo, na semana, na casa, no lar. Eles não ouviam a voz de Deus. Eles não deram ouvidos. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu me formei no AMT, o seminário integral aqui que tinha na igreja, que ano que vem vai voltar, a gente fazia uma prova engraçada. Antigamente aqui o lounge, para quem não sabe, era uma quadra, e a gente fazia muitas atividades aí. E a gente tinha uma prova que a gente se vendava, e os líderes estavam entre nós, e eles determinavam certos objetivos. Vocês precisam se juntar, formar uma fila em ordem alfabética. Vocês precisam se juntar e até determinado lugar a gente deixa vocês aí espalhados e vocês vão se encontrar. E aí, quando eles davam um sinal, era uma gritaria para lá e para cá, todo mundo tentando se encontrar, todo mundo indo atrás do outro, se esbarrando, caindo no chão. Uns vinham parar lá na livraria, outros vinham parar no estacionamento, dentro do templo, as pessoas se perdiam em todo canto. E no final a gente sempre tentava, e os líderes ainda pegavam a gente, bagunçavam, gritavam, falavam, gritavam e chamavam a gente. E é exatamente isso que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Nós ouvimos isso, ouvimos aquilo. Você abre o YouTube e você recebe uma enxurrada de informações, de propagandas, de coisas que eles já entenderam o seu perfil, já entenderam o que você quer, eles querem moldar e montar agora o que você deve fazer, os cursos que você deve comprar, e você se perde em meio a todas essas vozes. Mas Deus diz: deem ouvidos à minha voz. Deem ouvidos à minha voz. Queridos, nós precisamos de solitude. Nós precisamos de quietude com Deus. Precisamos muitas vezes parar na casinha onde nós estamos.
E só dá o próximo passo quando, com toda a plena certeza, nós ouvirmos a voz de Deus. Nós devemos muitas vezes parar onde nós chegamos agora e clamar a Deus, e entrar em silêncio, e acordar cedo, e orar, e vir aos cultos de oração, e clamar a palavra de Deus, e ouvir a sua voz. Muitas pessoas às vezes perguntam, né? Mas eu não ouço a voz de Deus, como que eu ouço a voz de Deus? É audível, não é? Como que é? Queridos, você tem isso daqui na sua casa? Quantas vezes a voz de Deus está diante de você e você não dá ouvidos à voz de Deus? Muitas vezes a gente acha que o ministério profético é só sobre questões futuras, mas na verdade não. O ministério profético, isso é um pequeno detalhe do ministério profético. O ministério profético, eles eram pregadores do óbvio, porque o povo sabia das alianças. Quando nós lemos os 12 profetas menores, os 4 profetas maiores, junto com Lamentações, que ficam 5, e os outros profetas na Bíblia hebraica, que são 1 Reis, 2 Reis, Samuel, Josué, nós entendemos que Deus já havia falado. Agora o profeta está falando, vocês esqueceram o que Deus falou? E muitas vezes nós estamos com a nossa Bíblia fechada há dias. Você lê muitas coisas no seu Instagram, no seu Facebook, mas a tua palavra você não pega. E se você não ouve a voz de Deus, né, como diz a frase, se você não ouve a voz de Deus audivelmente, lê a Bíblia em voz alta. Deus está falando até os dias de hoje através da palavra. Claro que Deus pode falar ao nosso coração, falar audivelmente, dar direções específicas. Deus fala dessa forma. Mas o principal está aqui. O principal está aqui, diante de você, diante de uma Bíblia que muitas vezes está no pó, ou aberta no Salmo 91, porque é bonito. Ouçam a voz de Deus, ouçam a voz de Deus, ouçam a voz de Deus. Precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Nesse jogo da vida, na verdade, nós precisamos parar de olhar para os outros. Parar de ciúmes, parar de invejas, parar de comparações, parar com as ilusões. Nós precisamos parar também, às vezes, com desespero de achar que está sempre atrasado na vida e entender a casinha que você está diante de Deus, diante do teu Deus, e ouvir a voz de Deus, e ouvir o que Deus diz que você é. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos lembrar que toda a nossa maneira de viver, nós devemos ouvir e obedecer a voz de Deus. Em todas as decisões, em todas as ações, em todas as condutas, em todo o estilo de vida que nós temos, nós precisamos submeter a voz de Deus. Submeter os nossos passos, as próximas casas e próximas sessões da vida, ao nosso Deus. Ao nosso Senhor, a voz daquele que fala. Como diz o livro de Hebreus, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje vocês estão ouvindo a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Isso é para hoje, isso é imperativo, é um mandamento. Ouçam a voz de Deus. Precisamos redimir a nossa vida na igreja. Precisamos redimir a nossa vida fora da igreja. Precisamos redimir a nossa vida no lar. Precisamos redimir através da graça de Deus, porque Deus, Ele quer isso. Na realidade, não existe, queridos, separação. Não existe a minha vida secular. Isso não existe. Quando Deus faz uma aliança com Adão, e as alianças que Ele traz, consequentemente, depois, são alianças de forma integral. Ele não fez uma aliança, Ele não redimiu o advogado fulano, o médico ciclano, o empreendedor, ou o diácono fulano de tal. Ele redimiu você por inteiro.
Nós somos seres integrais. Nós somos pessoas que devemos ser uma pessoa no lar, uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho. Nós precisamos ser pessoas que olham a conduta que Deus nos ensina para ter e exercemos essas condutas em todas as áreas da nossa vida. Você não pode viver de segunda a domingo, de segunda a sábado, na verdade, de uma forma desordenada e chegar no domingo e bater teu cartão de religioso. Isso está errado diante de Deus, é isso que o profeta está denunciando. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós não podemos fazer dessa forma. E o problema, na verdade, queridos, não é nem se você é pecador. Muitas pessoas chegam aqui como pecadores. Muitas pessoas aqui estão precisando de graça, como o pastor tem pregado esses dias, e é um processo de santificação, é um processo de mudança, e é um processo de transformação dia após dia. O problema, na verdade, são corações cauterizados. O problema são corações orgulhosos diante de Deus. O problema não é você chegar e falar, olha Deus, olha aqui a minha família, nós temos ídolos, nós temos deuses, nós precisamos da Tua graça, e Deus é um Deus que anseia por isso, que anseia por redimir famílias, que anseia por redimir a sua vida semanal, que anseia redimir a sua vida eclesiástica, que anseia que você se converta de verdade mesmo dentro da igreja há mais de 10, 15 anos. Deus, Ele é um Deus amoroso, queridos. Você é amado de uma forma que você nunca vai imaginar. Você é salvo por um preço de sangue que você jamais vai dar conta. Você está aqui para isso. Agora o problema é quando nós endurecemos os nossos corações. É quando nós achamos que estamos vivendo uma vida de piedade e na verdade não estamos vivendo uma vida diante de Deus. Esse é o grande problema que o profeta denuncia aqui. Esse é o grande erro. Ouçam a voz de Deus. Ouçam a voz de Deus. O profeta, finalizando, ele fala o seguinte: eles andaram para trás e não para frente. Eles andaram para trás, eles voltaram 3, 4, 5, 10, 15, 20 casas. Eles não entenderam. Eles não entenderam a regra do jogo. Eles erraram diante do Senhor. Eles estão andando para trás. Queridos, isso é um alerta para nós hoje. Isso é um alerta para mim e para você. Porque eles erraram no templo e nós estamos no templo. Eles erraram na semana e amanhã começa mais uma semana minha e sua. Eles erraram na família e provavelmente nós vamos voltar agora para casa, para o nosso lar. Nós estamos em constante degladiação nesses 3 pontos. Nós estamos constantemente tendo que permear esses lugares, a igreja, a semana, o lar. Muitos de nós vão enfrentar isso essa semana. Vocês estão andando para trás ou vocês estão andando para frente? Nós estamos dando passos para trás nessa semana, na semana que está por vir, no tempo de lar que nós teremos com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos pais? Ou nós estamos andando para trás em tudo isso? Isso é um alerta para nós. Eles andaram para trás no jogo da vida. Queridos, eu não sei em que fase da vida vocês estão. Muitos aqui têm 10, 20, 30 anos de igreja. Muitos estão para casar, outros estão casados há muitos anos. Muitos estão na fase dos filhos, dos netos, da aposentadoria, dos próximos desafios, da viagem a outro país. Muitos estão numa decisão se continuam namorando ou não. Muitos estão decidindo os próximos passos desse tabuleiro do jogo da vida. Mas, querido, em tudo isso, meu irmão, minha irmã, em tudo isso, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Decida as próximas decisões
ouvindo a voz de Deus. Dê o próximo passo da tua vida ouvindo a voz e obedecendo a voz de Deus. Siga adiante ouvindo a voz de Deus. Para finalizar, lembrei de uma história interessante que o pastor John Ortberg, pregador americano, conta que ele, quando era pequeno, ele jogava um jogo conhecido Monopoly. Eu acho que muita gente já jogou, é bem antigo esse jogo, Monopólio. E ele jogava com a avó dele. E a avó dele, ele falava que a avó dele sempre ganhava, mas sempre ganhava. E ela ganhava, e ele perdia todo o dinheiro que ele tinha, e ele ficava chateado, e ela extorquia, ele falava que ela extorquia até o último real, o último dólar que ele tinha. E ele ficava chateado com aquilo. E ele, um período de férias, quando ele era adolescente, ele se separou para jogar as férias inteiras. Jogou um mês inteiro. E ele aprendeu a jogar. Ele entendeu qual era o jogo. No Monopólio, especificamente falando, quanto mais você gastava, mais você tinha possibilidade de ganhar. Você comprava casa, você comprava empresas, você fazia isso, investia em ações. E ele entendeu isso. E ele conta que ele falou assim: agora eu vou pegar minha avó. E eles foram jogar. E ele falou que ele extorquiu até o último dólar da avó dele. E fez um ar de superioridade. E ficou feliz que ele ganhou aquele jogo. E a sua avó, no final, deu risada, falou: parabéns, você aprendeu o jogo. E ela sempre falava: você uma hora vai aprender as regras do jogo. Você vai aprender a jogar. E ele ganhou. Mas a sua avó contou o seguinte: agora você vai aprender mais uma lição. Existe mais uma lição a ser aprendida. E ele ficou parado e ela disse: agora todas as peças voltam para a caixa. As casas, os hotéis, os diplomas, o dinheiro, as pessoas, todas as casas retornam à caixa do jogo. Agora você não tem mais nada, agora você está diante do final do jogo. Nada disso foi seu, nada disso era seu. Era apenas um jogo. E é interessante que ele fala o que realmente importa no final das contas. O que Deus faz aqui com Israel é basicamente isso. Ele recolhe todas as peças. A terra prometida que eles tanto amavam é tirada. O nome de Israel é tirado. O templo é destruído. As coisas voltam de volta para a caixa do jogo. Queridos, mais uma vez, Deus futuramente está prestes a juntar as peças de volta na caixa. O que realmente importou? Será que nós temos dado ouvido ao que realmente importa? Será que nós temos dado ouvido à voz do Senhor, que na verdade é o que realmente importa nesse tabuleiro da nossa vida? Nós estamos, afinal de contas, andando para trás, ou estamos seguindo adiante, como Paulo diz, para o prêmio celestial para o qual nós fomos chamados. Porque assim eu prossigo para o alvo, assim eu estou indo adiante até o final da minha carreira, ouvindo a voz de Deus. Queridos, mais uma vez, nós estamos indo para trás, ou nós estamos seguindo adiante? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque a tua palavra é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, muitos de nós nos encontramos aqui em várias fases da vida, em várias situações, Deus. Em vários estágios. Muitos estão voltando casas, outros estão seguindo firme adiante, outros estão parados, estagnados, não sabem o próximo passo. Mas em tudo isso, Deus, que o nosso coração ouça a sua voz.
Senhor, cala as vozes do mundo, cala as vozes do nosso coração, nos faz ouvir a Tua boa e doce voz, Senhor. Senhor, não nos permita, Pai, errar no templo, na casa do Senhor, não nos permita errar, Pai, na semana. Corrija a nossa conduta pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Corrija a nossa casa, livra, Pai, o nosso lar, livra nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, livra nossos pais, nossos irmãos, a nossa casa, Senhor. Derruba os altares de deuses em nosso lar, derruba os ídolos do nosso lar, Senhor. Que nós estejamos, Pai, diante de Ti, ouvindo a Tua voz. Traga cura para todos nós, Pai, corrija os nossos caminhos, Deus. E que nós possamos seguir adiante, Senhor. Que nós possamos seguir até o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos.